Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pedro Neto mais uma vez com vocês. Conforme eu prometi ontem, eu vou tentar gravar um vídeo rapidinho aqui. Isso não é meu costume, porque eu sempre me alongo nos meus vídeos, né? Explicando a importância de que as partes contratem assistentes técnicos já quando da fase de instrução e julgamento dos processos, tá? Esse caso aqui, eu fui contratado como assistente técnico por uma empresa, certo? Essa empresa, ela sofreu uma condenação, teve no início dos anos 2000, houve um processo de pedido de prestação de contas. Aí você vai dizer, ah, tá, isso é um processo bancário, é contra uma instituição financeira. Não. Isso daqui é relativo a CPRs, que são certificados de projetos de reflorestamento, certo? Projetos que as empresas administradoras que tinham as áreas de reflorestamento, elas faziam os projetos. Nesse caso aqui foram 5 projetos de árvores frutíferas, certo? Aqui no interior de São Paulo. Foram feitos esses projetos, estimado o valor do investimento e emitida CPRs, ou seja, pegava os investidores, era firmado um contrato de sociedade em cotas de participação, né? Pelo qual a empresa utilizava, na verdade, ela não desembolsava, ela fazia isso em compensação de imposto de renda a pagar, né? Tipo outros projetos que nós temos aí, até mesmo projetos voltados à área cultural, né? E ao invés da empresa pagar esse imposto de renda ao governo, ela investia um determinado valor desse imposto de renda a pagar nesses projetos de reflorestamento que poderiam, de repente, trazer algum resultado para elas, tá? Árvores frutíferas, tá? Esses projetos, normalmente, eles são viabilizados, sei lá, a partir de 6, 8 anos que começam a dar frutos, tá? Então, você veja, na verdade é um investimento de risco, porque esses contratos de sociedade em conta de participação, né? O que os investidores receberão no futuro é um percentual dos lucros da sociedade no futuro. É lógico que durante o prazo de formação das áreas de reflorestamento, principalmente principalmente nas épocas dessas CPRs em específica, todas essas CPRs elas foram emitidas na década de 70, logicamente, havia uma correção monetária atual, ou seja, você tinha um resultado, você tinha as despesas do reflorestamento e você também tinha a receita. Nos primeiros anos, as receitas de correção monetária, digamos, do projeto, né? E após a formação das florestas, quando começar a dar resultado as plantações, haveria a receita da venda dos produtos, nesse caso aqui, venda das frutas, tá? E o que acontece? Nesse caso aqui, esses projetos, como eu falei, foram projetos todos, foram 5 projetos, foram quase 30 CPRs, tá? E muitas emitidas, sei lá, teve uma delas que faz 51 anos que foi emitida, tá? E, teoricamente, esses contratos, eles preveem que as administradoras, elas têm que ter tudo isso contabilizado separadamente, etc. Mas nessa época, imagine, nessa época não se utilizava contador. Eu tive que ver livros razões, como eu mostrei fotos para vocês, nem era livro razão, era livro diário com, sei lá, 10 mil páginas, entende? De um sistema de contabilização que só você, olhando ali, você não consegue saber exatamente para onde foi. E nesse caso, essa empresa, eu não posso dizer se essa empresa fazia controles gerenciais desses projetos, até mesmo porque ela tinha que
digamos, prestar contas tanto para o FISET ou caso os investidores pedissem prestação de contas, ela tinha que ter tudo segregado por empreendimento, tá? Mas eu estou me alongando aqui, deixei direto ao ponto. Então, o que aconteceu? Um desses investidores, tá? Que ele comprou os, digamos, as CPRs com deságio do investidor original, tá? Com deságio de 75%, 85%, né? No início dos anos 2000, essa empresa pediu digamos, para a administradora para prestar contas desses empreendimentos, tá? Isso no início dos anos 2000. O que aconteceu, tá? Nessa época, logicamente, só advogado cuidou, digamos, não contratou um assistente técnico ou designou alguém especializado, até mesmo dentro da própria empresa, para prestar as contas, tá? E foi enrolando esse negócio e só usando de argumentos legais para protelar, para não apresentar. O que aconteceu? Isso foi, houve uma sentença condenando a empresa a prestar contas, ou seja, prestar contas, o que era? Nesses 5 empreendimentos, apresentar balanço patrimonial do empreendimento, demonstrativo de resultado, todos os comprovantes que formam, digamos, o patrimônio desse empreendimento, tudo separado. E que agora, 50 anos, 40 anos depois, você não encontra, porque se era feito gerencialmente, o que acontece? Se perdeu o rastro disso, porque não se guardou a maioria desses documentos, até mesmo porque, digamos, o prazo para que a empresa mantenha, as empresas devem manter a sua escrituração contábil, é de 5 anos, né? E muitas empresas guardam, por exemplo, os livros diários. Eu vi livros diários da década de 60, mas só livro diário você não consegue recompor, montar um demonstrativo financeiro só com livro diário. Você vai levar o quê? Vai levar 100 anos para fazer isso? Não tem como, tá? Então, resumindo, o que acontece? A empresa comprou tudo isso com deságio, ou seja, digamos que os investimentos originais eram, sei lá, em moeda, trazido para a moeda de hoje era, sei lá, um milhão de reais, 1 milhão de reais. E a empresa pagou, digamos, 150 que seja, mas ela comprou CPFs que valiam 1 milhão de reais. E o que ela pediu? Devido ao fato da empresa não ter prestado contas, ou não ter dito, olha, a gente não tem como prestar contas. A gente não tem como prestar contas, não localizamos isso lá no início dos anos 2000, tá? O que acontece? Qual foi o prejuízo que essa empresa teve? Transcorreu aí, vamos ver aí, 16, quase 20 anos, mais de 20 anos, tem CPRs lá que tem digamos, o prazo de prestação de contas, o término do empreendimento, esses empreendimentos, todos eles não existem mais. Ou seja, os processos, os empreendimentos, eles não foram bons e acabou essas plantações de frutíferas sendo substituídas por, sei lá, por áreas de pastagem, plantação de soja, etc. Mas o empreendimento, digamos, foi para o vinagre, morreu e não se prestou mais contas disso. Mas se a empresa tivesse contratado um assistente técnico lá há mais de 20 anos atrás, o assistente técnico poderia já dizer, olha, qual que é a melhor coisa a fazer. Não tem como prestar contas disso, porque se você fica enrolando, o grande problema é que esse débito, se você não presta contas, a outra parte apresenta os cálculos dela e os cálculos dela serão considerados escorreitos, ou seja, o melhor cálculo. Por quê? Porque a empresa não prestou contas na forma devida, o cálculo que a empresa requerente apresentar será considerado correto. Então, o que aconteceu? Nesse caso,
a empresa que comprou essas dezenas de CPR com deságios de até 85%, o que ela está pedindo? Ela está pedindo o valor original do investimento, né? Porque ela comprou com deságio, mas ela estava correndo risco, né? Atualizado monetariamente, pensa aí, 50 anos de atualização monetária, né? Para quase 50 anos de atualização monetária. E daí o grande problema são os juros de mora, né? Ou seja, a citação foi lá eu acho que há 18, 19 anos atrás, pega e calcula isso daí, ó, mais 19 vezes 12, 228%. Então, o que acontece? Vai ter condenação, a empresa vai ter que pagar, mas ela poderia ter minimizado isso se tivesse contratado um assistente lá no início, porque é para isso que serve o assistente técnico, para dar o melhor direcionamento técnico para a empresa, para minimizar as perdas dela ou para maximizar os ganhos dentro da legalidade, né? Então, o que acontece? Eu fiz aqui todo o processo, tô apresentando aqui um parecer técnico, né? Dizendo para a empresa, ó, você vai ter que entregar os bets, você vai ter que dizer que não tem como prestar essas contas e daí esperar pela melhor decisão possível. E daí na fase de liquidação de sentença, tentar argumentar algum ponto jurídico que não tenha sido considerado ou devidamente solicitado durante a fase de instrução e julgamento, tá? Porque eu digo por experiência, eu já fiz provas periciais em que eu fiz a liquidação de sentença conforme todas as decisões transitadas em julgado, chegou aí até o STJ, beleza. A liquidação inicial, de acordo com as decisões que transitaram em julgado, deu mais de 50 milhões de reais, né? Só que tecnicamente, eu sabia que aquela decisão não era acertada, porque mandou devolver diversas coisas que tinham um nexo causal, né? Isso eram contratos bancários, ou seja, condenou um determinado banco até devolver parcelas de empréstimo que a parte pagou, mas como o banco não apresentou os contratos daquele empréstimo, se lascou, teria que devolver. E daí depois, eu não sei como, esse assistente técnico é campeão, e digamos, os advogados também são campeões, porque eles conseguiram, de alguma forma, reverter uma decisão que já tinha transitado em julgado, e pediram para o perito recalcular o valor da condenação, desconsiderando a condenação para aqueles débitos que deveriam ser restituídos, que tinham nexo causal. O que aconteceu? A condenação de 54 milhões, ela caiu para 3 milhões. 51 milhões de reais, digamos assim, de economia para o banco na condenação. E tudo isso teve sorte, porque nesse caso o advogado conseguiu reverter, mas normalmente não tem como reverter decisão transitada em julgado, né? Ou seja, ele poderia ter pago 54 milhões e tá chorando até hoje. Essa empresa aqui, o que vai acontecer? Eu vou apresentar, eu disse para ela, entrega os bets, diz que não tem como prestar contas, espera a condenação. O que vai acontecer nesse caso? Certamente, né, a empresa vai ser condenada a pagar o valor original das CPRs, corrigido monetariamente, né, pelo índice aplicável no tribunal ou algum outro índice que venha a ser determinado na segunda sentença, ou seja, que daí é uma sentença para fins de liquidação, né, e mais juros de mora a partir da citação. E daí o que eu vou ter que fazer? Porque os meus quesitos foram todos direcionados para tentar
de alguma forma na fase de liquidação, ou seja, de pagamento da condenação, reverter algo. Ou seja, porque tinha projetos lá que está comprovado nos autos que a parte autora já sabia que os projetos nem existiam mais, mas mesmo assim estava pedindo cumprimento de sentença. Outro ponto importante, eu estou me estendendo aqui, já está mais de 15 minutos o vídeo, mas tudo bem, tá? Vejam que essa empresa autora, ela entrou com pedido de prestação de contas um ano antes do direito dela prescrever. Ou seja, são bons advogados, e bons advogados têm que ser, digamos assim, subsidiados, têm que ser assistidos por bons contadores, bons assistentes técnicos, tá? Então, gente, eu digo para vocês, se você quer atuar com perícia, então você também pode atuar como assistente técnico. Eu até tô procurando agora atuar mais como assistente técnico, porque receber os honorários de assistência técnica você recebe antes, né? Eventualmente você dá um parcelamento, mas normalmente você recebe antes, ou recebe metade para começar, metade quando entregar o teu parecer. Então vale muito mais a pena do que, digamos, atuar como perito judicial, que tudo bem, você está meio que escravizado pela lentidão do judiciário, né? E você pode levar até para um processo que a perícia é paga. Pode haver diversas discussões e o laudo ser homologado, sei lá, com 4 ou 5 anos, e você levar 4, 5 anos para receber metade dos seus honorários, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um caso de uma magistrada aqui que ela não libera adiantamento. Teve um dos processos que eu fiz para ela, que era referente a loteamentos, que eu levei 4 anos e meio para receber os meus honorários. Por quê? Porque eu não recebi adiantamento e ficou tendo pedido de esclarecimento. Ficou 4 anos até o meu laudo ser homologado, embora o meu laudo inicial não tenha modificado em 1 centavo do primeiro laudo que eu apresentei. Então, beleza, gente, estamos em quase 20 minutos aqui de blá blá blá. Eu sou muito falador. Eu espero que de alguma forma vocês se motivem para ir atrás. Por exemplo, CPR é aquilo que eu falei. Você, quando assume um trabalho, você tem que ter responsabilidade. Eu, quando peguei esse trabalho aqui, eu na verdade, eu tinha uma ideia do que era CPRs, mas eu não era especialista. O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou pegar para aprender. Eu estudei, eu dissequei esse processo, eu aprendi muito, tá? E é isso que você que quer atuar como perito judicial ou como assistente técnico tem que fazer. O estudo nunca para. Beleza, gente? Vamos descansar agora. Agradeço vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo. Um abraço do Pedro Neto.